Eu vejo muita gente se perguntando em qual título do Tesouro Direto elas devem investir. Qual que é o melhor título do Tesouro Direto? Na verdade, não existe melhor nem pior título do Tesouro. O que existe é momentos em que eu devo investir em um determinado título e momentos em que eu devo investir em outro determinado título. E nesse vídeo, como muita gente tem dúvida sobre isso, nesse vídeo eu vou te explicar de uma vez por todas quando que eu devo investir em cada tipo de título do Tesouro Direto. Então, se tu quiser aprender isso para nunca mais esquecer, fica comigo até o final desse vídeo. Opa, meu nome é Francisco, eu sou o criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Bom, quais são as três modalidades de títulos que existem no Tesouro Direto? Primeiro são os títulos pós-fixados, que na verdade é só um título pós-fixado, que é o Tesouro Selic, né? Como que funciona a rentabilidade do Tesouro Selic? Ele vai render exatamente a variação da taxa Selic over, podendo haver uma pequena mudança para cima ou para baixo, ali, dependendo se ele tem ágio ou deságio. Mas o preço desse título, se a taxa Selic estiver alta, ele vai estar rendendo mais. Se a taxa Selic estiver baixa, ele vai estar rendendo menos. Mas ele sempre vai render um pouquinho todos os dias. O preço desse título sempre sobe. A diferença é que às vezes ele vai estar subindo mais rápido e às vezes ele vai estar subindo mais devagar, dependendo de quanto que está a taxa Selic. A outra modalidade de títulos são os pré-fixados. Esse é bem simples, né? É uma taxa fixa no momento em que tu investe. Então, se tu investe em um título pré-fixado que paga 6% ao ano, tu vai receber 6% ao ano até o vencimento do título. Não interessa se a Selic sobe e desce, os 6% ao ano está garantido. E a terceira modalidade de títulos são os títulos híbridos, que como o nome já diz, são uma mistura das duas modalidades anteriores, né? Porque os títulos híbridos, eles vão pagar uma taxa pré-fixada mais um indicador do mercado, que normalmente é o IPCA, que é o indicador oficial de inflação do Brasil. Então, se um determinado título está pagando IPCA mais 3% ao ano e o IPCA no período está 5%, significa que esse título vai pagar 5 mais 3, 8% ao ano. Ah, Francisco, e se a inflação, se o IPCA subir para 10%? Então esse título vai estar pagando 10 mais 3, 13% ao ano. E antes da gente ir para a parte de quando que cada título é mais recomendado, eu só vou te pedir para não esquecer de deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito. Porque esse vídeo, tenho certeza que ele vai te ajudar a entender de uma vez por todas quando que eu devo investir em cada tipo de título do Tesouro Direto. Primeira situação, primeiro cenário. Se uma pessoa quer fazer a sua reserva de emergência, qual o título que é mais apropriado? Esse é fácil, né? É o Tesouro Selic, por conta daquilo que eu já falei. O preço do título Tesouro Selic, ele só sobe. A diferença é, às vezes ele vai estar subindo mais rápido e às vezes ele vai estar subindo mais devagar, dependendo de quanto que está a taxa Selic, se ela está alta ou se ela está baixa. E por que não os outros títulos? Por que eu não posso deixar... Por que não é recomendado eu deixar a minha reserva de emergência em títulos pré-fixados ou títulos híbridos? Porque esses títulos eles possuem um risco de mercado muito mais alto do que o Tesouro Selic. O risco de mercado é o risco do preço do título oscilar até o vencimento dele. E os títulos pré-fixados e os híbridos possuem esse risco bem alto. Tu pode resgatar. O que acontece? Todos os títulos públicos, tu tem liquidez diária. Tu pode resgatar a qualquer momento. Na verdade, a liquidez é D+1, ou seja, tu faz a solicitação de resgate em um dia e no próximo dia útil o dinheiro está na tua conta. Mas por mais que todos tu possa resgatar antes do prazo, os pré-fixados e os híbridos, tu tem o risco de, se tu resgatar antes do prazo, tu resgatar menos do que tu investiu, por conta do risco de mercado. Já o Tesouro Selic não, ele possui risco de mercado, mas é bem mais baixo. Por isso que o preço, a oscilação normal dele é o preço do título só subir. E eu sei, talvez vocês devem estar pensando que, mas o Tesouro Selic ultimamente está com uma rentabilidade, andou com rentabilidade negativa. Sim, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o porquê dessa rentabilidade negativa. E se tu quiser entender melhor o que está acontecendo com o título Tesouro Selic, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards. Segundo cenário, se eu acho que a taxa Selic vai subir, qual que é o título mais apropriado para eu investir? Continua sendo o Tesouro Selic, ou LFT, que é o nome oficial do Tesouro Selic, né? A letra financeira do Tesouro. E por que continua sendo o Tesouro Selic e não os outros dois, não o pré-fixado e o híbrido?
por conta ainda do risco de mercado. Porque os títulos do Tesouro, tanto o pré-fixado quanto o híbrido, eles têm uma relação inversa com a taxa Selic. Quando a taxa Selic sobe, o preço desses títulos cai. Por isso que, se eu acho que a taxa Selic vai subir, o melhor é o Tesouro Selic. Porque se eu coloco no Tesouro Selic hoje, com a taxa Selic baixa, significa que o preço dele está subindo bem pouquinho todos os dias. E se a taxa Selic subir, ele vai começar a subir mais rápido, mas vai continuar subindo de onde ele estava. Já os outros não. Se eu invisto hoje num título pré-fixado, num título híbrido, e eu investi lá, sei lá, R$1.000, e daí a taxa Selic sobe, o preço desse título vai mudar, então os meus R$1.000 podem virar 900. E daí o que acontece é que ou eu vou ter que deixar até o vencimento dele para não perder dinheiro, ou eu resgato hoje e acabo perdendo dinheiro. Terceiro cenário, se eu quero proteger o meu dinheiro contra a inflação, qual que é o título mais recomendado? Agora sim, o título mais recomendado nesse caso são os títulos híbridos, que são também chamados de NTN-B, que são os títulos IPCA mais alguma coisa. Por quê? Exatamente por causa daquilo que eu expliquei no início do vídeo, né? Esses títulos híbridos, eles vão render o IPCA, que é o indicador oficial de inflação, mais uma taxa pré-fixada. Ou seja, não interessa o quanto que esteja o IPCA no período, se ele sobe ou desce, vai render exatamente a variação do IPCA mais uma taxa. Só que, novamente, eu preciso ter cuidado com aquilo. Se a taxa Selic está muito baixa e eu investir nesses títulos hoje, vai acontecer a oscilação do preço do título. Por isso que sempre é mais recomendado deixar o teu dinheiro nesses títulos até o vencimento, porque assim tu garante que além do teu dinheiro estar rendendo acima da inflação, de que tu não vai perder dinheiro caso tu resgate antecipadamente. Eu já fiz um vídeo mais detalhado explicando quais os cuidados que eu devo ter ao investir em um título híbrido, principalmente em momentos em que a taxa Selic está baixa. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards. Quarto cenário, se eu quero ter um fluxo de caixa periódico, ou seja, se eu quero de tempos em tempos receber uma parte do que rendeu dos meus investimentos, qual que é o título mais apropriado? O Tesouro Direto também oferece títulos que pagam cupons semestrais, ou seja, a cada 6 meses esses títulos pagam uma parte do que rendeu para a pessoa que investiu neles. E tanto os títulos pré-fixados quanto os títulos híbridos possuem modalidades com cupom semestral. E agora é preciso tomar muito cuidado. Claro que se a pessoa quer receber de tempos em tempos uma parte da rentabilidade, esses títulos que pagam cupom semestral são mais recomendados. Mas eu preciso ter cuidado numa coisa, porque quando as pessoas descobrem que existem esses títulos que pagam esses cupons, normalmente todo mundo quer, né? Porque é legal ficar recebendo de tempos em tempos ali uma parte do dinheiro. Só que precisa analisar qual que é o cuidado que precisa tomar. Tu precisa analisar em qual momento de vida que tu está. Tu está na fase de construção de patrimônio ou tu está numa fase onde tu já tem um patrimônio consolidado e tu só quer viver desse patrimônio, só quer receber proventos desse patrimônio. Se tu está na fase que tu já tem um patrimônio consolidado, ok, esses títulos podem ser ótimas opções. Agora, se tu está na fase de construção de patrimônio, esses títulos podem não ser tão recomendados. Por quê? Porque eles diminuem os efeitos dos juros compostos. O juro composto é aquele que sempre vai render sobre o montante total que tu tem lá. Então imagina que tu coloca o dinheiro em investimento e ele vai render, por exemplo, coloca R$1.000 no investimento que vai render 10% ao ano. No primeiro ano tu colocou 1.000, depois tu vai ter 1.100. Agora o segundo ano vai render 10%, não em cima de 1.000 que foi o valor inicial, mas em cima de 1.100. Então no próximo ano tu vai ter 1.210 e daí vai render 10% em cima de 1.210. Isso vai virando uma bola de neve. E com esse tipo de título que paga juros semestrais, que paga cupons semestrais, significa de tanto em tanto tempo o dinheiro está ali, está formando aquela bola de neve, começa a crescer e daí tu tira uma parte desse dinheiro. Ou seja, tu diminuiu o efeito do juro composto, porque agora ele vai estar rendendo sobre um montante menor. Por isso que esses títulos são apropriados para quem quer ficar recebendo uma parte dos seus juros, né, do seu rendimento, mas se tu está em fase de construção de patrimônio, eles podem não ser os mais apropriados, porque eles vão diminuir o efeito dos juros compostos e o teu patrimônio vai crescer mais devagar do que se tu tivesse um título sem cupom semestral. Outro cenário, até já perdi as contas agora, acho que é o quinto, né?
Se eu invisto com um horizonte de curto prazo, ou seja, vou investir um dinheiro que eu sei que eu vou precisar daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, qual que é o título mais apropriado? Agora a gente volta para o Tesouro Selic, né, a LFT, porque os outros títulos, os prefixados híbridos, têm o risco de mercado, que é chamado de marcação ao mercado, onde se eu resgatar antes eu posso perder dinheiro. Já o Tesouro Selic não, o preço dele só sobe, por isso que ele é mais recomendado caso eu tenha um horizonte de curto prazo. E o contrário, outro cenário agora, é o contrário. Se eu tenho um horizonte de longo prazo, qual que é o título mais recomendado? O título mais recomendado para quem quer investir pensando no longo prazo são os títulos híbridos, né? NTN-B, são os que pagam IPCA mais alguma coisa. Por quê? Porque a maior preocupação de um investidor de longo prazo é que o seu dinheiro esteja rendendo acima da inflação, né? Porque se o dinheiro render 5% e a inflação no período for 6%, significa que ele perdeu dinheiro, ele perdeu o poder de compra. E os títulos híbridos, os títulos que pagam IPCA mais uma taxa, garantem que o dinheiro do investidor vai estar rendendo acima da inflação. A gente já viu lá no início que se eu acho que a taxa Selic vai subir, o título mais apropriado é o Tesouro Selic. E agora, e o oposto? Se eu acho que a taxa Selic vai cair, qual que é o título mais apropriado? Nesse caso, o título mais apropriado são os títulos pré-fixados, são as LTN, Letras do Tesouro Nacional. Por quê? Por conta, novamente, do risco de mercado. Ué, como assim, Francisco? Olha só, o risco de mercado, ele pode agir tanto contra nós, fazendo a gente perder dinheiro, como ele também pode agir a nosso favor, fazendo a gente ganhar mais dinheiro do que a gente iria ganhar, caso a gente saiba o que a gente está fazendo. Por causa que os títulos pré-fixados e os híbridos também, eles têm aquela relação oposta com a taxa Selic, né? Então, se a taxa Selic sobe, o preço desses títulos cai. Se a taxa Selic cai, o preço desses títulos sobe. Então, se eu acho que a taxa Selic vai cair, se tudo indica que nos próximos anos a taxa Selic vai começar a cair, é um bom momento para eu investir em títulos pré-fixados. Porque daí eu vou ter um ganho maior do que eu teria caso a taxa Selic se mantesse. Como assim? Por exemplo, se tu acredita que a taxa Selic vai começar a cair nos próximos anos, então tu vai lá e pega e investe em um título pré-fixado que paga 6% ao ano. E a partir do momento que tu investiu nesse título que paga 6% ao ano, a taxa Selic efetivamente começa a cair. Então o que vai acontecer é que nesse período que tu deveria ganhar 6%, provavelmente tu vai ter um ganho muito maior, sei lá, de 20%, 25%, por conta desse risco de mercado, que vai fazer o preço desse título subir. Então, para recapitular aqui rapidinho o que a gente viu nesse vídeo para nunca mais esquecer. Existem 3 modalidades de títulos no Tesouro Direto: os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos. Quando que eu devo investir em cada um? Se eu estou querendo montar a minha reserva de emergência, se eu tenho um horizonte de curto prazo, onde eu posso precisar do dinheiro a qualquer momento, ou se eu acho que a taxa Selic vai subir, qual que é o título mais recomendado? É o Tesouro Selic, LFT. Se eu tenho um horizonte de longo prazo, ou se eu quero proteger o meu dinheiro contra a inflação, qual que é o título mais recomendado? São os títulos híbridos, aqueles que pagam IPCA mais alguma coisa. Se eu quero ter um fluxo de pagamentos recorrente, receber uma parte dos meus rendimentos de tempos em tempos. Nesse caso, os títulos mais recomendados são os que pagam cupons semestrais, mas lembrando de que se eu estou ainda na fase de construção de patrimônio, eles podem não ser os mais adequados porque eles diminuem o efeito dos juros compostos. E agora, se eu acho que a taxa Selic vai começar a cair, se tudo indica que a taxa Selic vai começar a cair, nesse caso os títulos mais recomendados são os pré-fixados, porque eles vão trazer um retorno muito mais alto do que eu teria normalmente. Agora comenta aí embaixo o que tu achou desse vídeo, se ficou com alguma dúvida pode deixar aí embaixo também e aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que ainda tem dúvidas a respeito dos títulos do Tesouro Direto, sobre quando que é melhor investir em cada título. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa para sanar essas dúvidas. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.